falando, tudo bem com vocês? Vamos dar início hoje à nossa aula de História, tá bom? Vamos aprender um pouquinho mais de História e na nossa aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a agricultura, como surgiu esse processo de agricultura e os núcleos, né, populacionais, como é que foram formados, as cidades, o povo. Então a gente vai aprender tudo isso um pouquinho na nossa aula de hoje, tá bom? Então aqui, ó, o tema da aula de hoje é a agricultura, tá? E os primeiros núcleos populacionais. O objetivo da aula de hoje é compreender o desenvolvimento da agricultura e as mudanças, tá, tecnológicas e sociais ocorridas no Neolítico e início da Idade Antiga. A habilidade da Base Nacional Comum Curricular é identificar as relações entre os indivíduos e a natureza e discutir também o significado do nomadismo e da fixação das primeiras comunidades humanas, tá bom? Então vem comigo e vamos dar início. Pré-história. Aula passada em História a gente viu que era pré-história, tá? Então para a gente dar continuidade a gente tem que rever um pouquinho, voltar um pouquinho atrás desse conceito de pré-história para poder entender melhor, tá? Essa origem aí desses núcleos populacionais, tá? Então aqui nós temos a evolução da espécie humana. Como vocês podem ver, né? Temos aqui o período da pré-história que nós estudamos, onde temos o Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, né? A pré-história, para quem assistiu a aula, tá bem aí afiado em história, soube que a pré-história ela é dividida em três partes, que seria o Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, tá? Pra gente agora, a gente vai relembrar um pouquinho esse período Neolítico, que foi ele, porque foi a partir dele que começaram o povo a formar aldeias, pequenas aldeias, tá? E ficar fixo num determinado local. Então, veja só, a principal descoberta desse período, tá, foi o desenvolvimento da agricultura, né? Que foi a criação também de animais. Até então, a gente viu que os homens eles viviam da caça, né? Da coleta. Então, se não tinha nada disso, eles ficavam com fome, aguardando, esperando até ter pegar um animal na caça, né? Ter um fruto para ele colher. E quando tinha períodos assim de frio, períodos que não dava, não era o período daquele alimento, do fruto, eles ficavam com fome, ficavam esperando, tá? Aparecer novos alimentos. Então, quando chegou aí o período do Neolítico, foi daí que eles começaram a perceber que eles poderiam, a partir também da descoberta do fogo, lembram disso? Quando eles descobriram o fogo, eles começaram a ter uma evolução. Então, no Neolítico, foi o desenvolvimento já da agricultura. Eles começaram a perceber que eles poderiam criar animais para o sustento deles. Então, esses fatores proporcionou ao homem, tá, uma vida sedentária, que é uma vida sedentária, mais tranquila, não precisava estar se movimentando de lugar para outro em busca de alimentos, tá? E de uma maior também autonomia diante dessas mudanças climáticas, ou seja, se preparar melhor para quando tivesse um período de não ter coleta dos alimentos, tá? De ter um frio. Então, eles começaram a guardar esses alimentos que eles mesmos começaram a produzir. Então, esse período aí foi muito importante, tá? Eu coloquei aqui agora, olha, características, tá? Desse período. Então, temos aqui o sedentarismo, tá? Que é a organização em aldeias. Eles começaram a formar aldeias, antes viviam só em bandos. Temos a agricultura, a domesticação de animais. Temos também a confecção de teares simples, que seriam cordas, tecidos, redes trançadas. Também eles começaram a produzir cerâmicas, né? O que seriam potes de barro para guardar os alimentos, para cozinhar também. Teve também a construção de barcos, tá? E aí, nesse período, eles começaram a ter uma formação de uma consciência mais de um ser social. Tá? O início de uma vida urbana, né? Como eu já falei, a construção de casas, de aldeia, a formação das aldeias. Tiveram também concepções religiosas. Tá? As primeiras cidades começaram a surgir também nesse período. Tá? E agora a gente vai aprofundar o nosso conhecimento no tema de hoje, que é a agricultura e os primeiros núcleos populacionais.
tá? Há cerca de 12 mil anos, os humanos começaram a plantar. Tá? A agricultura ela foi inventada várias vezes ao longo da história humana e em diferentes partes do mundo. Mas surgiu pela primeira vez, né? Ou é o que os registros arqueológicos, lembra dos arqueólogos, pesquisadores, eles sustentam a ideia de que em uma determinada região, tá? Eles, apelidada de crescente fértil, isso foi eles que colocaram, tá? E era uma área, esse crescente fértil, banhada por rios, lá no Oriente Médio. Então, acredita-se que foram os primeiros grupos agricultores surgiram nessa determinada região, tá? Por quê? Eles tinham a vantagem, né, de ter o rio próximo, que facilitava com que a agricultura se desenvolvesse naquela região. Né? O domínio da agricultura. Então, pesquisadores acreditam que as mulheres eram, em geral, responsáveis pela coleta de raízes e frutos, tá? E isso as levou a observar que as sementes das plantas, uma vez elas enterradas no solo, davam origem a novas plantas. Aí perceberam isso com observação e daí os ciclos, né, da natureza faziam o processo de crescimento da planta, né, que tornava possível a agricultura. Então, olha aí a importância também do papel da mulher, né, quando começou a perceber isso e começaram a plantar. O domínio da agricultura. Os estudos realizados por historiadores e arqueólogos indicam que o cultivo das primeiras plantas ocorreu na Turquia, tá? E no crescente fértil. Aqui no mapa, a gente tem um mapazinho aqui, onde temos aqui desse lado o Egito, a Arábia Saudita, tá? O Irã, a Turquia. Então, essa região aqui, ó, que tá como um arco, é onde houve esse desenvolvimento, tá? Da agricultura, inicialmente. A cevada, essa planta aqui que a gente está vendo, ó, na foto, foi um dos primeiros cultivos, tá, pelos agricultores. Diversos grupos começaram a plantar na mesma época. Então, ó, tá vendo? Vamos dizer assim que seria a primeira planta, né? Mas uma das primeiras, inicialmente, nesse descoberta da agricultura. A cevada, gente, como a gente pode dizer, que seria um tipo de milho, tá? Mas um milho mais selvagem, não é o milho que a gente conhece hoje, porque o milho que a gente conhece hoje foi bem modificado ao longo da história. Como aqui a gente está vendo, temos o milho selvagem, né, que chamamos de cevada naquela época, temos aqui o cultivo do milho, o milho mais moderno, como a gente conhece hoje, e suas variações, porque hoje a gente sabe que foi também com a tecnologia foi evoluindo esse processo todo. Então, não só nas máquinas, mas isso também facilitou a vida também para a agricultura. O silo. O que é o silo? Silo nada mais é do que um tipo de despensa. Despensa é um lugar onde a gente armazena, tá? Alimentos. Então, esse silo é uma despensa, vamos dizer assim, antiga, tá? É a mais antiga da humanidade. Servia para quê? Para que eles armazenassem os grãos que eles coletavam da cevada selvagem, tá? Então, aqui, ó, uma imagenzinha, tá? Onde mostra, parece mais um forninho, não é? Onde a gente tem aqui a entradazinha, ó. As pessoas armazenavam aqui nesse local, aqui dentro, a cevada que eles colhiam, tá? As primeiras cidades. A agricultura, ela foi responsável pela formação das primeiras cidades, tá? E, consequentemente, a origem das primeiras civilizações. As primeiras aldeias de agricultores durante o Neolítico cresceram lentamente, tá? Até se tornarem cidades. A cidade mais antiga que se conhece é Jericó, chamada de Jericó na Palestina. Essa imagem aí é da cidade, tá? Jericó, ela se tornou uma cidade rica, né? E que causou a inveja nas regiões dos vizinhos. Então aqui, ó, para se protegerem, seus habitantes construíram uma enorme muralha de pedra à volta da cidade, cerca de 8 mil anos antes de Cristo.
Então, Jericó foi a cidade mais antiga, né, que se conhece até hoje. As primeiras cidades aqui, ó, a evolução das técnicas agropecuárias acompanhou a evolução da própria sociedade. Máquinas, fertilizantes e defensivos também. A princípio, a agricultura ela se desenvolveu nas margens do rio, como eu citei anteriormente, né? Com isso, permitiu o crescimento e desenvolvimento de grandes civilizações nessas margens, como aí um exemplo a Mesopotâmia, também temos o Egito, né? Que temos grandes rios aí que banhavam então. A partir disso, começou a surgir as grandes civilizações. Então, a gente pode dizer que a agricultura e as civilizações estão diretamente ligadas, né? Então, aqui, ó, nesse mapa, a gente vê que temos aqui essa região amarelinha, né, das primeiras cidades, surgimento. Essa parte amarela corresponde aos egípcios, os mesopotâmicos nessa região rosa, tá? Temos aqui os indianos na parte verde, os chineses nessa parte aqui laranja acima, tá? E aí começaram o povoamento da população pelo mundo. O comércio e a divisão de trabalho, né? Daí, a partir dessa agricultura, começaram a surgir as primeiras trocas, tá? Que a gente chama de escambo. A gente vai ver isso mais para frente quando for estudar de fato a origem do comércio, tá? Mas eu já estou adiantando aqui para vocês sobre essa troca. Essa troca que ocorria antigamente era chamada de escambo, tá? Começou a aumentar a partir do que o povo, as aldeias iam produzindo e eles iam fazendo essa troca, tá? Então, eles começavam a fazer a troca com ferramentas, madeiras, sal, alimentos, né? O que uma aldeia produzia trocava com a outra que tinha outro tipo de alimento e assim ia, tá? Então aí começaram a surgir o que a gente chama de os primeiros comerciantes, tá? E para possibilitar e facilitar essa troca, se tornou necessário um local em que as pessoas estivessem reunidas para fazer essa troca. Então aí a gente chama de espaço urbano, mas também a gente poderia dizer que seria o início das feiras que a gente conhece, essas feiras livres, começou nesse período também, onde as pessoas iam às ruas, num determinado local, vender o que elas produziam e estava em excesso, né? Porque assim, era uma agricultura que eles faziam para o consumo próprio, mas quando produzia-se muito e não conseguia comer tudo, então eles pegavam, vamos trocar. Vamos lá no local, né, nesse determinado local, vamos fazer uma troca. Eu troco o que eu tenho com o que você tem, que é diferente. Então, assim a gente come coisas diferentes e você vai fazer a troca e não vai estragar, não vai perder o que foi produzido, tá bom? Aqui, ó, a gente tem aqui a produção de excedentes, né? Excedentes é isso, o que excedeu, o que sobrou, a sobra, o que tem em excesso. O que tinha em excesso, eles faziam essa troca. Então, eles fizeram com que algumas famílias se destacassem em relação às outras, tá? Conquistando também poder e respeito. Assim, foi se estabelecendo uma hierarquia entre as famílias de uma mesma cidade. Aí aqui, ó, teve o desenvolvimento da agricultura. Consequentemente, o aumento populacional, tornou-se também a sociedade necessária uma organização, né, de trabalho a partir disso. Esse trabalho de coordenação era realizado pelas famílias que tinham mais poder, né, que tinham mais terra, que plantavam mais, cultivavam mais. Então, isso foi dando poder às pessoas. Então, eles assumiram o controle. Controle de quê? Dessa produção de alimento, né? Das construções também de obras públicas, né? Então, a gente começa a perceber que começou uma centralização política aí também. Tudo consequência da evolução e da descoberta da agricultura. Tá? E daí veio o desenvolvimento da escrita. Em outras aulas, a gente já
falou sobre esse desenvolvimento da escrita, o surgimento da escrita, né? E aqui a gente começa a, de fato, entender por que surgiu e a importância, né? A escrita, ela veio a partir da necessidade de as pessoas antes não precisavam saber ler, saber escrever, mas quando eles começaram a ser uns seres mais sociais, eles perceberam que a gente está começando a produzir, a ter a produção dos alimentos, a agricultura. Então a gente não está vendendo, então vamos lá, vamos contabilizar, né, os produtos que a gente produziu, vamos registrar isso, essas trocas, essas mercadorias que eles estavam comercializando. Então a partir disso, para fazer o registro, não é, eles precisavam da escrita. Então foi daí de fato que começou esse que eu chamo de boom, né? A ascensão da escrita, tá bom? Foi a partir disso. Então, assim, a gente percebe que o quanto a descoberta, né, de uma técnica agrícola foi importante para essa evolução do ser humano. E, por fim, temos aqui a nossa dependência até hoje, né? Porque a gente também é muito dependente desse processo de agricultura. A partir da nossa comida, né? A gente precisa também dos corantes que as plantas nos fornecem, a gente precisa dos remédios, precisamos também de fibras, né? Para a produção de várias coisas, como a gente já viu, de redes, de cestos, de muitas coisas. E também, né, resinas, ceras, látex, tá? Essência, os óleos essenciais também. Tudo isso vem da agricultura. Então a gente aí percebe o quão a importância, né? O quanto é importante esse processo, esse manuseio, essa agricultura é de fato muito importante. Foi importante para uma grande evolução da espécie humana e até hoje se faz muito necessário na nossa vida. E agora a gente vai aí para a nossa atividade, né? A gente vai ter que treinar um pouquinho e saber que vocês entenderam. Vamos lá? Vem comigo aqui e preste atenção para ver. Eu quero ver se vocês estão afiados. Primeiro quesito, marque as opções corretas em cada caso. Letra A. Temos aqui. Os primeiros grupos familiares começaram a trocar o semente, o excedente ou o dinheiro que eles produziam. Começaram a trocar o excedente, não é isso, gente? Lembra que eu falei que o que sobrava, o que tinha em excesso, eles trocavam, não é? Letra B. O grupo familiar trocava o que produzia com outro grupo, tá? Que tivesse o que eles precisavam. Essa troca de um produto por outro ficou conhecido como o quê? Era uma troca indireta, era uma troca de sobras, era uma troca direta. Era uma troca direta, ou seja, ele ia, tá, diretamente ao outro produtor e fazia essa troca dos excedentes, tá? Letra C. O cultivo agrícola destinado à sobrevivência de um grupo familiar, tá? Sobrevivência, olha a palavra. Sem a intenção de lucro, tá? Sem querer ganhar nada, sem querer vender nada. Ele é chamado de grande produção rural ou ele é chamado de agricultura de subsistência. É de agricultura de subsistência, isso mesmo. Quando a gente fala numa agricultura de subsistência, é quando aquela família planta ali, tá? Que é para o consumo próprio, ela não vai vender, não vai à feira vender, comercializar. É só para o seu consumo. Então, aquilo é chamado de agricultura de subsistência, tá? Temos também a letra D, onde diz as trocas de produtos aumentaram, diminuíram ou mantiveram a diversidade da alimentação das famílias. O que vocês acham? Que essas trocas facilitou o aumento, a diminuição ou manteve da mesma forma? Aumentaram, né, gente? Aumentaram aí. Aumentaram essa diversidade, como eu disse. Por exemplo, o que eu produzia e você não produzia, você vinha trocar comigo, então a gente já comia aí coisas diferentes.
Então, isso foi também a importância dessa troca, desse escambo. E aqui o segundo quesito diz o seguinte: assinale as afirmativas verdadeiras, tá? A gente vai colocar V ou F, tá? Verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. O aumento das trocas favoreceu o surgimento de uma produção agrícola voltada ao comércio. Vocês acham que esse aumento de trocas teve favorecimento para o surgimento de uma produção agrícola e do comércio também? De fato, né? A gente falou aqui a importância, então realmente isso é verdadeiro. Segunda frase, os grupos humanos não melhoraram as ferramentas que utilizavam. Será que eles não melhoraram? Ou com toda essa evolução, eles tiveram essa necessidade de melhorar também essas ferramentas? Claro que sim, não é? Claro que eles tiveram que, isso aqui não está funcionando mais, esse machadinho, vamos fazer outra coisa? E começaram a pensar e fazer essa melhoria. Frase seguinte, as famílias começaram a dividir as funções de cada membro, iniciando a especialização do trabalho, ou seja, cada um fazia uma parte, cada um fazia uma coisa diferente. Então, isso também é verdadeiro, foi a partir disso que começou. Fulano faz isso, cicrano faz isso, então começou aí essa especialização que a gente chama de especialização do trabalho. Os produtos sempre valiam o mesmo valor, independente da maneira de que eram produzidos. Vocês acham que valia o mesmo valor qualquer produto? Aí ficaria injusto, né? Tem produtos que demoravam mais tempo para cultivar, para poder colher. Outros produtos eram mais rápidos. Então, isso encarecia no valor, tá entendendo? Então, esses produtos, eles não valiam o mesmo valor sempre. Mudavam, né, de acordo com essa maneira que eles eram produzidos. E a última frase diz assim: os produtos passaram a ter valores diferentes, de acordo com o tempo necessário para produzi-lo. É o que a gente acabou de falar. Então, isso é verdadeiro. Então, olha aí, parabéns para vocês que acertaram e estavam ligadinhos, prestando atenção na aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu desejo a vocês um ótimo dia, tá bom? Eu quero que vocês aí se cuidem, se protejam, tá certo? Continuem ainda usando máscara, higienizando as mãos com álcool e a gente se encontra em outro momento, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.